A chefe da União Europeia veio conversar pessoalmente com os presidentes de Brasil e Argentina para tentar concluir um acordo com o Mercosul, que está sendo discutido há 20 anos. O último avanço foi em 2019, quando os dois blocos concordaram com cláusulas que facilitariam a exportação entre sul-americanos e europeus. Mas as decisões não foram confirmadas nos anos seguintes, porque os dois lados da negociação recuaram. A União Europeia passou a discordar de políticas ambientais aplicadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Os integrantes do Mercosul, por sua vez, reclamaram de regras protecionistas impostas por alguns governos, como o francês. Em Brasília, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez um discurso otimista. Ambos acreditamos que agora é a hora de concluir o acordo entre União Europeia e Mercosul. Temos a ambição, nós dois, de fazê-lo o mais rápido possível, o mais tardar até o final do ano. Se a negociação for concluída, vai criar uma relação comercial entre quase 800 milhões de consumidores, baseada em matéria-prima e produtos de alto valor agregado. A América do Sul pode vir a comprar itens manufaturados com menor imposto, à medida que a indústria europeia deve se beneficiar da oferta de minério, grãos e combustível, vindos dos portos sul-americanos. Para a gente entender melhor essa relação que já existe entre Mercosul e União Europeia, eu trouxe os números, uma espécie de raio-x. Então, a relação comercial, ela já existe. Este acordo deve ampliar ainda mais a troca de produtos. Desde 2019, a gente vê um arco crescente. Claro que em 2020 tem um tropeço aqui, mas temos que considerar a pandemia. Então, em 2021, quando a gente tem os últimos dados consolidados, houve 43 bilhões e meio de dólares em entradas de produtos da União Europeia no Mercosul e as exportações aqui da América do Sul para a União Europeia somaram mais de 44 bilhões de dólares. Agora, qual que é essa relação? Daqui saem produtos que a gente chama de commodities, matéria-prima, alimentos, grãos, ferro, óleo combustível. E a gente recebe dos europeus, então, os chamados produtos de alto valor agregado, manufaturados, veículos, vinhos, azeites e principalmente medicamentos. Bom, olhando assim, até parece uma relação vantajosa. Mas será que é mesmo? E é essa pergunta que eu faço para o Ricardo Balistiero, economista que se conecta aqui com o nosso programa agora. Ricardo, boa noite, obrigado aqui pela tua presença. Bom, olhando assim, a gente manda para a Europa produtos, então, de matéria-prima. Recebemos os manufaturados. Mas isso, de alguma forma, a longo prazo, não nos concreta numa relação em que a gente só produz matéria-prima e a gente não consegue avançar com a nossa indústria de produtos de alto valor agregado? Quais são as vantagens e as desvantagens de uma relação comercial entre Mercosul e União Europeia? Bom, boa noite, Marcelo. Muito obrigado aí pelo convite. Eu acho que a sua percepção é uma percepção correta e importante quando nós pensamos em longo prazo. No curto prazo, não temos muita saída. Nós temos aí uma carência de política industrial de décadas no Brasil. Então, infelizmente, nós nos especializamos naquilo que nós temos, até por razões geográficas e históricas, vantagem competitiva, que é exatamente no agro, onde nós vamos muito bem, onde a nossa produtividade aumentou muito nas últimas décadas, onde nós somos modelos para o mundo. Então, nós precisamos fazer a mesma coisa com a indústria. Enquanto nós não tivermos uma política industrial efetiva aqui no Brasil que possibilite agregar valor e nos conectar, por exemplo, com as cadeias produtivas globais, a parte que nos cabe no comércio internacional, nesse momento, é exatamente a parte que o agronegócio acaba liderando. Então, o acordo é muito importante no curto prazo, mas no médio e longo prazo há necessidade de se melhorar
esta relação exatamente para que o país possa efetivamente agregar valor aí, principalmente nas suas exportações. Eu vou pedir para o Ricardo continuar aqui com a gente, porque a gente sai um pouco do Mercosul, mas não da América do Sul. Vamos falar sobre um outro parceiro nosso aqui, a Argentina. A Argentina está entre os países com a maior inflação do mundo, mas uma parte da população, curiosamente, responde à crise com um frenesi de consumo. No último ano, a inflação na Argentina acumulou 114%. O aumento dos preços tem sido um grande problema na economia, prejudicando principalmente os mais pobres, que representam 40% da população. Mas os argentinos encontraram formas de se adaptar. Este chefe de 25 anos diz que precisou mudar os gostos e consumir marcas mais baratas, mas sem deixar de se divertir. Ele acrescenta que estão todos cansados dos problemas econômicos e acostumados a viver tanto tempo sem estabilidade. O crédito na Argentina hoje se limita aos pequenos consumos e praticamente desapareceu para despesas maiores, como a compra de uma casa ou de um carro. Analistas afirmam que os gastos são impulsionados em todos os níveis sociais. Para este economista, a alta da inflação incentiva as pessoas a gastarem mais rápido, já que o dinheiro perde cada vez mais o valor. Ele diz que o mais difícil é saber se está comprando algo caro ou barato, o que acontece porque os argentinos já perderam a referência dos preços dos produtos. O presidente da Associação Pro Consumidor afirma que, para se proteger dos aumentos, é importante comprar alimentos não perecíveis e perguntar todos os preços antes de comprar. E os preços sobem tão rápido que qualquer compra feita com cartão de crédito, se for paga integralmente no vencimento, gera economia. Ricardo, olhando para a Argentina de hoje, estamos falando de uma inflação que supera os 100% ao ano, uma taxa de juros que está batendo os 100% e mesmo assim a gente tem uma classe alta que vê uma vantagem nisso, né? Andar por Buenos Aires hoje é ver os restaurantes luxuosos lotados e não são de turistas, shows internacionais cujos tickets acabam em segundos na internet e não são por causa de turistas. Eu estou falando aí de uma classe AA, de uma classe A, de uma classe talvez B+, na Argentina, que ainda consome muito desse luxo, embora estejam atravessando uma crise financeira aí muito importante na história da economia argentina. Qual que é a explicação para isso? É o abismo social? É o abismo social, né? A inflação, ela beneficia muito as camadas mais altas da sociedade, né? Uma vez que, principalmente a taxa de juros, que é o antídoto contra a inflação, é muito alta, né? Então, as pessoas que têm alguma reserva, que no caso, por exemplo, da Argentina, conseguem manter esse dinheiro guardado, esse dinheiro tem um rendimento extraordinário, né? Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos o que acontece com o Brasil, embora a nossa taxa de juros seja muito mais baixa em termos nominais do que a taxa de juros na Argentina, né? Mas a pessoa consegue girar as suas economias, né, com uma taxa de juros muito elevada, né? E isso faz com que o abismo social, conforme você mencionou, cresça, né? É um pouco o Brasil dos anos 80, né? Acontecia muito isso no Brasil. Por isso que a inflação demorou tanto para ser resolvida aqui no Brasil. Porque existia realmente uma convivência muito pacífica, principalmente das classes mais abastadas, com o fenômeno da inflação. Era possível se ganhar muito dinheiro com isso, seja com a taxa de juros, ou seja, por exemplo, com a especulação no mercado cambial, que hoje na Argentina é muito forte, né? Quer dizer, qualquer telespectador que esteja nos assistindo nesse momento, se já esteve em Buenos Aires ou se estiver em Buenos Aires nas próximas semanas, vai encontrar nas ruas do centro muita gente vendendo moeda estrangeira e principalmente dólar, né, ao ar livre, né? Por quê? Porque ninguém quer ter na Argentina pesos, porque os pesos se desvalorizam muito rápido. Então, uma forma de se proteger é exatamente comprar moeda forte, né? As elites argentinas certamente fazem isso com lucro. Por isso que o mercado de luxo continua aquecido naquele país e os restaurantes de luxo também continuam cheios. Ricardo Balistiero, economista, muito obrigado pelos teus esclarecimentos, falando de Argentina e os conhecimentos dele. É claro que ele volta aqui no nosso programa muito em breve, porque a gente ainda vai falar muito de Argentina, principalmente com a proximidade das eleições presidenciais. Ricardo, boa noite, bom domingo e até a próxima.